Olá, meus queridos, estamos aqui trazendo novidades para esse humilde canal Vitor Rangel. Tá? Eu sei que vocês estão acostumados a me ver fazendo besteiras, fazendo bobeirinhas, fazendo aquela resenha, mas dessa vez vamos falar sério. Sério com aquele toque de resenha que a gente sempre traz, né? Mas vocês que estão acostumados a ver a zoeira aqui, a gente vai falar um pouco mais sério. Estamos começando um projeto novo aqui. Em breve a gente vai estar criando um canal específico para esse tipo de vídeo, né? Mas decidimos começar por aqui, já que graças a Deus já temos mais de 25, 26 mil inscritos aí, então a gente achou que ajudaria nesse alcance inicial dos vídeos e esperamos que vocês gostem. E eu estou aqui com meu querido amigo Vinícius Galvão. Fala aí, Vinícius, se apresenta para a galera. Bom, eu sou Vinícius Galvão, pessoal lá da nossa área, lá na Penha, costumava falar que a gente era irmão, né, Vitor? Isso Pela, aí. pela Nossa, semelhança, muitas vezes. vascaíno de berço, e estamos nessa empreitada aí para poder trazer informação, opinião e fazer uma troca legal com a galerinha aí para a gente poder resenhar e falar sobre a nossa paixão aí em comum. Isso aí, perfeito. A intenção aqui é a gente falar mais sério de futebol, o foco maior sempre vai ser o Vasco, né? Mas a gente eventualmente aí, dependendo do andar da carruagem, né, Vini, a gente expande para outros assuntos, outros clubes e tudo mais, mas a ideia principal e inicial aqui é focar no Vasco. E para esse vídeo inaugural, estamos aqui para falar sobre a possível estreia de Souza, né? E nesse jogo, que é o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Atlético Goianiense e Vasco no Antônio Ascioli, o estádio do Atlético. E aí, Vini, quais são suas expectativas aí? Pô, Vitor, eu acho que antes da gente começar a falar sobre isso daí, a gente tem que falar sobre a baixaria, né? Que estão fazendo com a torcida do Vasco lá na venda de ingressos, né? Dificuldade enorme para conseguir comprar, preços absurdos. Pela internet tu não consegue comprar, tu vai pessoalmente falar que tem que ser pela internet. Por lei, né? Tem que ter 40% de meia entrada. São 3.200 ingressos no total, isso dá um total de mais ou menos 1.300 ingressos de meia entrada e o pessoal não consegue comprar meia entrada. O ingresso, a inteira, está 300 pratas, mais taxa de conveniência de R$ 45, conveniência para quem, né? E estão fazendo de tudo aí para impedir da torcida do Vasco fazer aquela festa que a gente já está acostumado, né? O Brasil todo já espera essa festa da torcida do Vasco, independente do que aconteça. E aí, no último jogo, pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o próprio Atlético Goianiense teve aquela invasão lá, o presidente do Atlético liberou mais uma carga de ingressos, né? E ainda assim, por conta disso, a torcida do Vasco invadiu, ficou gente de fora ainda, e ele foi bastante duramente criticado pela torcida, que tem a sua razão, né? Mas daí, ele usar isso daí para poder tentar impedir a torcida do Vasco de ir, não vai conseguir, né? E aí, não conseguindo, ele vai aproveitar para botar uma farpela no bolso. Essa daí é a malandragem, indo até de encontro, né, ao que preceitua o regulamento de competições da CBF, né? Perfeito. Isso o que ficou aparente assim é que o presidente está tentando dar uma resposta para a torcida, né, diante de toda essa reclamação que teve no jogo do Campeonato Brasileiro, que a torcida do Vasco tomou o estádio praticamente, né? Como você falou, ele foi muito criticado, a torcida ficou bastante na bronca. Só que é o que você falou, né? Esse revide vai doer também pro lado do torcedor do Atlético Goianiense, né? O torcedor do Dragão. Eu vou trazer um vídeo aqui rapidinho, que eu vi na página Fanáticos por Vasco, dessa reclamação do torcedor vascaíno que foi tentar comprar presencialmente lá no estádio, né, no Antônio Ascioli, os seus ingressos para o jogo e tiveram a situação ali de, em menos de 5 minutos, os ingressos meia não estarem mais disponíveis, eles disseram que já estavam esgotados. E aí a galera ficou na bronca. Vou soltar o vídeo aqui pra galera assistir. Rapaziada, aqui é o seguinte, tá? O torcedor do Vasco tá tendo dificuldade aqui para comprar ingresso. Eles estão relatando aqui para mim que
Abriram 10 ingressos de meia, venderam e agora já estão esgotados os ingressos. Então, uma pequena confusão aqui. Tentei na madrugada, tentei hoje comprar, né? Aí o meu falou, nem no Guns. O que está acontecendo aí, amigão? Nós chegamos na fila aqui, só um minuto. Nós chegamos na fila aqui, não tinha 10 pessoas na fila. Aí abriu a portinha aqui, não atendeu 10 pessoas, disse que acabou as meias. Não tem mais meia pro Vasco. Qual é o valor? E ontem pelo site eles colocaram, abriu os ingressos, né? Assim que deu 20 horas que eles soltaram os ingressos, não durou 6 minutos. E agora tá 345 pelo site. 345, isso, pessoalmente 300. A gente chegou aqui 8h30 na hora que abriu a bilheteria. Acho que eles não venderam 20 ingressos. E estão falando que acabou a meia. Quanto que é de 3.200 ingressos, 40%? Dá 1.200. Essas pessoas não compraram, não conseguiram comprar ingressos. Tá aí, rapaziada, ó. Infelizmente, torcedor do Vasco com situação difícil aqui na bilheteria dos visitantes. Rapaziada, aqui Tá aí o vídeo. Eu assisti aqui na Fanáticos por Vasco, mas o crédito tá dado aqui na legenda, tá? O vídeo é do Mário Coelho, do canal do Mário Coelho. E aí a situação é essa, né, Vini? A questão é que vai doer no bolso do torcedor do Atlético, né? Por mais que eu tenha visto aí que quem é sócio paga a meia, independente de qualquer coisa. Alguns sócios já têm, dependendo do plano, né, já tem direito ao ingresso gratuito. Mas quem não é sócio e vai ter que comprar, vai ter que pagar um valor alto, até mesmo na meia, né? O benefício é exclusivo para sócio Meu Dragão, aos preços de R$100 a inteira e R$50 a minha entrada. Pô, beleza, eles estão usando isso aí pro sócio, do plano de sócio torcedor deles. Uhum, Então ainda é válido, né? uhum. As vendas para os demais torcedores e torcedores visitantes serão iniciadas na segunda-feira, dia 29, com preço de R$300 a inteira e R$150 a meia. E aí, como você mesmo citou, né, a gente tem o Regulamento Geral de Competições, né, que aqui no artigo 98 e no parágrafo 4º a gente tem aqui a questão do preço dos ingressos, né? Os preços dos ingressos para a torcida visitante deverão ter necessariamente nos respectivos setores do estádio ou equivalente os mesmos valores dos ingressos cobrados para a torcida local, observadas eventuais disposições contidas nos RECs ou emitidas pela CBF. Né? A verdade é que o Atlético Goianiense fez uma manobra para não fugir desse regulamento, né? Mas é aquilo, vai ficar... Aí o Vasco faz isso na volta e aí vira uma treta onde quem paga o pato é o torcedor, né? Porque o torcedor do Vasco vai ter que desembolsar um valor absurdo lá e aí o do Atlético... Não adianta fazer essa situação, essa manobra na volta, porque, pô, é incomparável. Vamos lá. Hoje, o sócio do Vasco, quem é sócio 3 estrelas, não consegue mais comprar ingresso. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, a manobra... E fora que, pô, vamos lá, quem é que vai... com todo o respeito ao Atlético Goianiense, mas quem é que vai, quantos torcedores vão ocupar o setor de visitantes de São Januário na volta? Eles não têm essa massa. Eles têm lá a torcida local, regional deles, mas não tem a massa que ocupa todo o Brasil. Vai ter uma galera que mora no Rio, uma galera que vai vir eventualmente, mas vai botar 500 pessoas se botar muito. Uhum. Entendeu? Então, assim, é uma situação que não tem nem como a gente tentar se defender trocando a mesma moeda aqui, né? Verdade, verdade. De qualquer forma, quem paga o pato é o torcedor, né? A gente lamenta aí essa questão porque acredito que a gente vai ver de novo, né? O torcedor do Vasco eventualmente vai acabar comprando alguns ingressos aí para a torcida do Atlético Goianiense, porque essa manobra gera uma revolta na torcida que acaba querendo também dar o seu jeitinho ali de entrar no estádio e enfim. Vitor, eu só acho que isso aí só vai acontecer se de fato os ingressos destinados à torcida do Vasco acabarem e tiver que comprar para a torcida do Atlético. De qualquer forma, vamos lá, aconteceria já o cara querendo pagar a meia. Ele vai chegar lá, vai comprar a meia para a torcida do Atlético Goianiense e a gente vai ver a invasão lá no meio da torcida. Exatamente. E ainda corre o risco de ter algum problema, né? O efeito para o Atlético Goianiense nesse sentido é muito pior. Sim. A segurança. Se o pessoal se organizasse lá, né? Não estou dando ideia para a torcida não, tá? Mas estou pensando, se eu morasse em Goiás e tivesse a oportunidade de ver o Vasco 1, 2 vezes no ano, eu ia pegar e ia dar meu jeito lá de conseguir
organizar ingresso com um como grupo de local. amigos, com 15, 20 amigos juntos e ia tentar entrar no ingresso como local. É Verdade. uma obviedade isso daí. Verdade. Perfeito. Seguindo aqui, né? Terminado esse assunto dos ingressos, a gente vai falar necessariamente, especificamente sobre o jogo. Começando a falar pelo time do Atlético Goianiense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, vive um momento muito ruim. A gente não tem muito conhecimento do time do Atlético, confesso que eu não conheço muitos jogadores, mas a gente sabe que tem um atacante lá, o Luiz Fernando, né, que é conhecido dos torcedores aqui do Rio, por já ter jogado no Botafogo, teve uma passagem ok pelo Botafogo, mas vive ali flutuando entre alguns times, mas é sempre um cara que requer atenção, né, Vini? Sim, ele é um atacante bem rápido, bem perigoso pô, o cara costuma fazer tipo o Dodô, faz uns golzinhos bonitos aí de vez em quando, Verdade. pô, no Grêmio ele teve uma excelente passagem no Grêmio, inclusive, né? E o outro jogador que poderia trazer uma certa preocupação pela velocidade que ele impõe, né? E aí, num time que normalmente só se defende, um jogador de velocidade ele faz a diferença no fator contra-ataque, né? Sim. É o Janderson que não vai jogar, né? Já jogou a Copa do Brasil por outro time, né? Exatamente. E aí, ainda pegando, né, essa situação, temos que ter atenção pelo seguinte, cara. O Atlético Goianiense, o presidente do Atlético Goianiense, isso daí está na página do GE. O presidente do Atlético Goianiense já desistiu do Campeonato Brasileiro, já entregou os pontos já, pô. Começou o retorno agora, mas já falou, não dá. Então, o time tem suas limitações, na minha visão, se não é o time mais fraco do campeonato, é o segundo time mais fraco do campeonato. Sim. Né? E ele já entregou os pontos. Já está falando sobre o planejamento para 2025, né? Sim, e aí ele vai, a Copa do Brasil, Pix no bolso, faz o Pix aí. Ele vai tentar botar todas as forças, vai oferecer bicho, com certeza, para os jogadores, um bicho um pouquinho mais gordo, para tentar passar de fase aí na Copa do Brasil, né? São 4,5 milhões. Né? Isso daí no orçamento do Atlético Goianiense hoje, com certeza faz muita diferença. Com certeza. Eu não sei quanto é que tá a faixa salarial aí da folha salarial do Atlético Goianiense, mas eu garanto que 4,5 milhões eu tenho certeza que paga pelo menos um pouco mais de um mês de salário deles. Sim, com certeza. Então a gente tem a matéria do GE aqui falando sobre a possível escalação, né? Mancini tem retornos para montar o time. Ronaldo, Alex, Vinícius e Rony são dúvidas no Dragão para o duelo contra o Vasco. Tá? As voltas são de Guilherme Romão, Alejo Cruz e Emiliano Rodrigues. São 3 jogadores titulares aí que cumpriram suspensão contra o Flamengo e voltam provavelmente ao time titular. O goleiro Ronaldo e o zagueiro Alex Vinícius são dúvidas. Eles não treinaram na véspera da partida e podem ser vetados pelo departamento médico. Rony, que vinha atuando como lateral direito, participou apenas do aquecimento e saiu do campo no trabalho dessa terça-feira. Aí vem a provável escalação aqui, só que tem um monte de nome no meio de parênteses, né? Mas enfim, Pedro Rangel ou Ronaldo, Maguinho ou Rony, Adriano Martins, Pedro Henrique ou Alex Vinícius e Guilherme Romão. Tá? Gonzalo Freitas, Baralhas. Baralhas é um jogador que também acho que os poucos jogos do Atlético Goianiense que eu assisti, Baralhas é um cara que também requer um pouquinho de atenção ali. É um cara que é o típico jogador, já começando aqui uma resenhazinha, é o nome de jogador que gosta de fazer gol no Vasco. Tá? É o nome folclórico, o nome esquisito de jogador que gosta de cravar contra o Vasco. Então, atenção redobrada com Baralhas, né? E Alejo Cruz. Pô, Alejo dispensa comentários, né, Vini? Quem jogou Superstar Soccer tá ligado. Isso aí. Quem nasceu nos anos 90 sabe que Alejo não é qualquer jogador. Aqui no trio de ataque, o Shailon também é um jogador interessante. Tá? A gente falou do Luiz Fernando, mas o Shailon é um jogador que, inclusive, foi especulado no Vasco aí na mudança de temporada, né, o Vini, de 2023 para 2024. É um cara que, sinceramente, para compor elenco, acho que cairia bem. Shailon é um jogador interessante. E aí, finalizando esse trio de ataque com o Emiliano Rodrigues e Luiz Fernando. Só pegando um gancho aí no Shailon, cara. Como tu falou, ele é um jogador para compor elenco, ele
É quem manda no É, time do Atlético lá Goianiense. ele é o cara, lá ele é o cara. Mas, assim, ele é um jogador que vive de lampejo, cara. Eu acho que até o Luiz Fernando, eu acho que é até mais regular que ele. Não sei, Sim. posso estar falando besteira aqui, tá? Não, concordo com Mas você. o Shailon, até no jogo contra o Vasco, contra o Atlético Goianiense, ele não fez a partida ruim, não, tá? Uhum. O Luiz Fernando não conseguiu jogar, o Shailon era quem estava aparecendo ali. Então, é um Sim. jogador que a gente não pode deixar. Mas é só botar o cocão ali no cangote do Shailon que ele não vai conseguir se criar, não. Sim, eu falei mais essa questão da atenção, porque eu acho que o Luiz Fernando é um cara mais agudo, né? Ele precisa ser acionado por alguém ali para ele ir pro X1, Uhum. buscar uma linha Ele de não tem que fundo. pensar jogo. Ele É só é o cara de isso, execução. isso, O Shailon já é o cara exatamente. que pensa mais o jogo. Isso. Uma boa partida do Atlético Goianiense passa por uma boa partida do Shailon. Uhum. Entendeu? Ele é um cara mais construtor ali, por mais que pelo menos nesse desenho aí, não sei, parece um 4-3-3, né? E aí talvez o Shailon esteja como um ponta, né, nesse desenho, mas não sei, pode ser também um 4-4-2 e aí o Emiliano Rodrigues tá ali na frente com o Luiz Fernando flutuando. Luiz Fernando. Enfim, falamos sobre o adversário, agora vamos falar sobre o Vasco, que a gente vai ter aqui na lista dos relacionados algumas ausências que para mim são maravilhosas, né? Nós temos a ausência do Rossi, do Galdames. Você vai me lembrar de mais quem, Vini? Rossi, Galdames, Praxedes. Praxedes, pô. Praxedes não, pô. Praxedes e Praxedes. Cara, eu vou te falar, vou só. O pessoal já me conhecendo aí já, cara. O outro é o Zé Gabriel, né? Zé Gabriel também não foi relacionado. Pô, tem que ver se ele não tá suspenso, né, cara? Não É? sei, pode ser. Eu não sei. Mas eu acredito que pode ser isso sim. Aham. Quanto ao Galdames, cara, assim, eu acho que a torcida do Vasco ela tem um defeito de ser muito, muito, muito impaciente com diversos jogadores, né? Uhum. O Galdames já teve as chances dele, teve partidas que ele foi razoável, teve partida que ele foi muito mal, né? E eu acho que passa muito também pelo sistema de jogo que o Vasco estava adotando com determinados jogadores. Uhum. Com, passando aquela passagem de técnico e tudo mais, o Ramon esse ano não está fazendo um bom trabalho. Não entendi muito tenho minhas conjecturas em mente, tenho minhas especulações por que ele estava fazendo aquilo, mas Uhum. não vem ao caso hoje. O Galdames, cara, no início do ano, no início da temporada, eu via ele como o único jogador no elenco que conseguia acompanhar, não que ele conseguisse executar, mas era o único que conseguia acompanhar o raciocínio do Payet. Era o único. O Payet fazia um movimento, ele já antecipava para poder receber a bola. Sim. Então, isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes durante o Campeonato Carioca. E um corte que o Payet dá para dentro do fundo e ele volta, o zagueiro todo vai e o atacante todo do Vasco ia também. Quem dava o passo para trás para poder receber essa bola livre, de frente para o gol, era o Galdames. Sim. Então, assim, eu acho que ele com o técnico certo, com o esquema certo, eu acho que ele pode dar frutos, né? Mas uma vez que a torcida tá sem paciência, talvez o caminho dele seja realmente ser emprestado, tudo mais, Sim. coloca a cabeça no lugar, depois volta. Acho que tem potencial para a gente poder aproveitar mais na frente. Entendi. Contra os outros jogadores, o Rossi, muito obrigado por tudo que fez. Vascaíno pra cacete, igual a gente. Sim. Tem a oportunidade de estar vestindo a nossa camisa, mas infelizmente não vai mais. Pô. Já o que ele tinha que produzir, ele já produziu. Não consegue colaborar não mais. rende mais. O Praxedes não era nem para ter vestido a camisa do Vasco. Eu não sei nem como é que ele é jogador, mas enfim. A renovação do Praxedes é uma coisa assim inexplicável. 777, né, cara? Não, e a insistência do Ramon, né? O empréstimo tinha acabado em dezembro e o Ramon pediu para renovar. Sim. O Vasco pagou $1 milhão, acho. 1 milhão, né? Pagou inclusive para ele jogar a última rodada do Campeonato Brasileiro. Tipo assim, são coisas assim. Não produz, pô. Exatamente, Esse 2 lampejos de bons jogos. Isso. Assim. Esse é um cara que realmente teve todas as oportunidades possíveis e mostrou que não serve. Com todo respeito, deve ser uma boa pessoa, mas não dá. E aí, um bom engenheiro, um bom médico, mas jogador. Isso aí. E aí a gente fica na expectativa também de uma possível estreia do Souza, né, Vini? Então, cara, pra mim é que eu não sei como é que tá a condição do Souza.
pro jogo contra o Grêmio, tava falando que ele poderia jogar meia hora, né? 30 minutos. Mas naquele E gramado aí, ali não iam arriscar. aquele gramado não botaram e não tinham que botar o Souza. E aí, Impossível. qual é a grande questão? A gente tem que pensar também, porque o que acontece? No sábado, a gente tem o jogo contra o Bragantino, né? Dentro de São Januário, a gente precisando ganhar depois de 3 jogos em sequência fora de casa pelo Brasileiro, mais esse da Copa do Brasil, a gente precisa voltar para nossa casa e fazer um trabalho ali para poder ganhar motivação e tudo mais, né? Sim. E a gente tem que lembrar que o Matheus Cocão tá... Matheus Carvalho, né? Não gosto de chamar de Matheus Cocão. O Big Coco tá com... Big Coconut. Tá com... Suspenso, tá suspenso. Tá suspenso, tomou o terceiro amarelo, não vai poder jogar, e o Souza precisa do ritmo de jogo, né? Ele mesmo, na apresentação dele, falou, quando abriu o campo, ele abafou. Foi exatamente essa palavra que ele usou. Então, vamos ver. Na última rodada, falaram que ele teria condição de 30 minutos, né? Não sei se essa condição melhorou, se continua a mesma coisa. Caso tenha melhorado, tivesse condição, certeza que ele tem condição de jogar um tempo inteiro, eu entraria com ele. Depois, ele e o Matheus Carvalho, e depois, no intervalo, substituir ele pelo Hugo Moura. Não tendo essa perspectiva, entra com ele nos 10, 15 minutos do segundo tempo, ele poder jogar até o final e ganhar esse ritmo de jogo para um jogo importante já de sábado. Já temos que pensar jogar isso já pensando no sábado, né? Nesse ponto eu acho que a gente discorda, porque acho que o Vasco, tipo assim, o Vasco precisa voltar a desempenhar um bom futebol, né? Tá devendo. Acho que o jogo contra o Grêmio fica totalmente fora de análise. Não tem como fazer uma análise do jogo contra o Grêmio. Mas o Vasco... exato. O Vasco deixou a desejar contra o Atlético, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo o time até conseguiu botar a bola no chão e tudo mais, mas acho que até o contexto do jogo levou para isso. Mas o Vasco está devendo e eu acredito que, levando em consideração que a gente já começa com o Coutinho titular, né? Que é um cara que na parte defensiva não tem tanta colaboração. Acho que você já, além do Coutinho, você colocar mais um jogador que tá vindo aí de um período inativo, que precisa desse ritmo, para um jogo que vai estar 0-0, que vai estar pegado desde o início, não sei. Eu acho que eu começaria com Matheus, Hugo e Coutinho, e aí dependendo do desenrolar do jogo, da circunstância, o Souza entraria no segundo tempo, e aí essa entrada do Souza dependeria até no lugar de quem, de acordo com esse contexto. Eu vou te falar meu ponto de vista sobre isso aí. Eu tenho a mesma opinião em relação a você, de todos esses fatos. E aí eu tô trazendo uma problemática que eu tenho visto, né? Provavelmente você até criticado por conta disso, mas o Rafael Paiva está fazendo um excelente trabalho, só que tem um defeito nesse trabalho, né? O Vasco está parecendo aquele Vasco do Antônio Lopes, que ganhou tudo, mas só jogava no segundo tempo, pô. Verdade. Ele Então, assim, faz os ajustes. ele entra no jogo virando assim, vou passar 45 minutos estudando o adversário e tentar manter o 0-0. Na grande maioria dos jogos tem conseguido. Não conseguindo no do Atlético. Se naquele jogo contra o Atlético, o Vasco saísse perdendo no primeiro tempo de 1-0, provavelmente a gente conseguiria buscar um resultado melhor ali. Sim. Né? Porque o Atlético Mineiro ia ter que se expor um pouquinho mais para tentar matar o jogo, enfim, a gente conseguiria talvez achar uma bola ali e fazer o gol. Sim. Mas o Vasco tem feito isso todos os jogos. Sim, verdade. Isso, contra o Atlético Goianiense foi uma exceção, né? Contra o Sim, São Paulo eu ia buscou no citar. primeiro tempo ainda. Mas assim, o Vasco ele tem rendido mais no segundo tempo. Quando chegar ali no número 37, 38, eu já tô assim, ansioso. Pô, tomara que acabe logo, tomara que acabe logo. Perfeito. Assim, quando tu vai ver, ele faz a substituição certa, ele mexe tudo certinho no time, pô. Só que ele espera fazer a leitura. Então, por isso que eu botaria o Souza de início, entendeu? Porque no segundo tempo... E aí, vamos lá, tu falou do Coutinho que não volta a marcar e tudo mais, enfim. E aí, não botaria o Souza por conta disso. Mas o Souza vai entrar no segundo tempo. Quem deve entrar no segundo tempo no lugar do Coutinho? O Paí, que também não marca. Então, Sim. assim, nesse ponto é indiferente na minha visão, entendeu? Beleza, então temos a análise aí com relação à provável escalação. A gente sabe já que tem a volta do Adson, né? E a gente tem aqui, né, a provável escalação, que é aquele time que o torcedor tá imaginando, tá projetando. A gente tem aquela incógnita com relação ao Maicon, né? Deixa eu ler aqui o parágrafo do Maicon.
Uma outra dúvida era se Maicon viajaria para o duelo da Copa do Brasil, mas ele está confirmado, apesar da pancada que sentiu na partida contra o Grêmio. Na ocasião, ele foi substituído no segundo tempo com dores na perna. Caso não tenha condições de começar a partida, Rojas deve ser o substituto, e isso é uma preocupação. Né? Que o Maicon pode não ser um zagueiro brilhante, mas é um cara que ali na bola aérea ele fortalece muito o sistema defensivo do Vasco. Eu não vejo o Rojas substituindo, principalmente nesse quesito, né? Nessa bola aérea, não substitui a altura. A gente perde muita qualidade nessa bola aérea defensiva com a saída do Maicon para a entrada do Rojas. Então, a gente fica na torcida para que o Maicon realmente possa estar em campo. Né? Então, a provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon ou Rojas, Léo e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Coutinho, Adson, David e Verratti. Né? E aí a gente fica na torcida, né, para que o Coutinho, com essa sequência de jogos, também vá se soltando. O Payet, que vai estar disponível no banco, possa entrar também e colaborar. A gente viu aí no jogo passado que mesmo com as dificuldades do gramado, são jogadores que a qualidade é inegável, né, Vini? São jogadores diferentes que conseguem, às vezes, ali num lance em dois, definir uma partida, tirar um coelho da cartola, tem um olhar diferente, tem uma visão de jogo diferente. Então a gente fica na expectativa para que o Vasco possa voltar a desempenhar um bom futebol, que foi o que fez o time desgarrar ali da rabeira da tabela com 4 vitórias seguidas e encaminhar uma classificação aí para as quartas de final, que querendo ou não, é a chance de título que o Vasco tem para essa temporada, né, Vini? 8 jogos, né? São 8 jogos para conseguir levantar uma taça e botar um dinheiro bom no bolso, né? Isso aí. Só vou destacar aqui, cara, eu acho que uma coisa que eu tô com uma grande expectativa de ver o Adson, né, jogando com o Coutinho ali, Sim. de forma mais tranquila contra um time que é mais. Pô, o Vasco tem que propor o jogo, né, nessa situação ali. Sim. Estou preocupado com o condicionamento físico dos jogadores por conta do desgaste do último jogo, né? Quem joga a bola sabe que jogar a bola num gramado com lama, com gramado chovendo e tudo mais, desgasta muito mais fisicamente. Sim. O tempo de recuperação acaba sendo curto, né? Estou preocupado em relação a como o Vasco vai chegar fisicamente para esse jogo. Mas, assim, é um jogo que a gente tem que propor o jogo, né? E aí o Coutinho e o Adson ali, eu tô curioso, porque o Adson, ele tava vindo uma crescente muito boa, ele era o melhor jogador do Vasco, né, nessa retomada, na minha visão. O DVD tá fazendo um papel muito importante, foi muito criticado pela torcida, eu sempre falei, cara, ele é um cara que protege bem a bola, ele faz a parede bem e tudo mais. Se tiver alguém para jogar ali com ele, vai dar bom. Sim. Embora eu ainda acredite que ele seja um jogador mais para final de jogo, para segurar resultado, até por conta dessa característica dele, mas em determinados momentos essa forma de jogar dele é importante pra gente. E o Coutinho e o Adson ali, pô, fazendo ali, o Adson tava flutuando mais durante esse período, né? Vindo buscar mais jogo. Sim. Talvez não precise buscar tanto. Coutinho, na qualidade de passe dele e de chute fora da área, eu tô curioso para ver essa dupla jogando num campo bom, numa condição boa, né? Com um adversário que, em tese, é um pouco menos técnico, né? Pô, o Paulo Henrique tá, pra mim, os 3 últimos jogos que ele fez foi absurdo. Sim. Cocão também, parece até o Tony Kroos. Tony Enfim, Kroos, cão. né? Eu próprio. Eu acho que Fala aí. o Paulo Henrique, ele já vinha tendo oportunidades, né? Até porque, assim, a sombra dele é o Puma, e o Puma é outro jogador que, assim, é difícil a gente entender. Acho que ele poderia tentar fazer uma outra função, porque defensivamente é um cara muito limitado, cara, muito limitado. Ele tem um erro de leitura, assim. Eu lembro muito do jogo contra o Corinthians, cara, que aos 30 e poucos, 38, Paulo Henrique começou a dar sinais de cansaço ali. Eu tava ouvindo esse jogo no rádio, no final do jogo eu ouvi no rádio, e aí o repórter fala que ele provavelmente sairia porque o Puma tava aquecendo, tava quase entrando, e aí ainda tava 1-0 o Vasco. Eu falei, cara, se o Puma entrar, a gente vai tomar gol.
Porque o nível de atenção do Paulo Henrique tem sido assim absurdo. O Paulo Henrique tira uma bola. O Paulo Henrique tira uma bola contra o Corinthians quando o jogo ainda estava 1-0, que o Vasco sai jogando errado. O Corinthians troca 2 passes e de repente tem praticamente 3 contra 2 ali na entrada da área. E aí o cara, ponta direita do Corinthians, que deveria ter cruzado no segundo pau, joga para quem estava mais próximo dele. E o Paulo Henrique faz uma leitura absurda e consegue antecipar e jogar aquela bola para escanteio, que ele era um gol certo. Ali com o Puma em campo ali, mano. Era chance zero do Puma estar chegando naquela bola ali pra tirar, entendeu? Ele tá olhando pro alto. Defensivamente ele fica olhando, ele olha pra bola, ele não olha pra não faz a leitura de campo, não vê onde é que tá os jogadores que ele pode marcar, qual é a provável jogada que o adversário vai fazer, ele só olha pra bola. Exato. Parece criança de 5 anos. Então o Paulo Henrique ele já estava tendo uma sequência por não ter uma sombra boa que o ameaçasse, mas outros jogadores que estavam tendo sombras também, às vezes tão ruins quanto o Puma, mas que inexplicavelmente não estavam ganhando sequência e com o Paiva ganharam, são os 2 jogadores fundamentais para o momento atual do Vasco, que são o Matheus Carvalho e o Adson. O Adson, desde que ele chegou, por mais limitado que ele seja, você via que ali das opções que a gente tinha disponível, o Adson era o melhor. E ele precisava criar alguma coisa. E ele precisava de uma sequência que ele simplesmente não ganhava. Ele era trocado pelo Rossi, ele era trocado pelo Ryan, ele era trocado... Não era relacionado, pô. Às vezes não era nem relacionado. Então, tipo assim, são 2 jogadores que, com o Paiva, graças a Deus, tiveram uma sequência e mostraram que, de fato, são dentro do elenco do Vasco, são as melhores opções que a gente tem. O Hugo Moura, como primeiro volante, também fez uma estreia péssima. A torcida, como você falou no início do vídeo, fica no pé. Uma estreia dessa pra torcida que já tá com o pé atrás, porque o cara tá vindo sendo reserva do time onde ele tava. E aí ele cria do rival. Aí ele chega no primeiro jogo, faz isso, a torcida cai matando. E aí o cara conseguiu dar a volta por cima. É um jogador também fundamental pro momento atual do Vasco, para essa recuperação, essas 4 vitórias seguidas. Então a gente fica na expectativa aí de que esses jogadores, o Hugo, o Matheus e o Adson, com esse plus aí maravilhoso do Coutinho e da volta do Paia, possam desempenhar ainda mais, né? E a gente consiga ter uma boa vitória. O cenário que se criou para esse jogo por conta da condição de gramado, desgaste e recuperação, cara, por mais, não vou dizer fraco não, mas por mais limitado que o time do Atlético Goianiense seja, e por mais motivado, e sabendo que eles estão bem motivados, até pela fala do próprio presidente, né? Sim. Eu vejo até uma derrota por 1 gol, não vejo como um resultado ruim, cara. Porque a gente vai decidir em casa, dentro de São Januário, e com essa condição toda que a gente falou anteriormente. Obviamente que a gente tem que ir lá dentro para buscar a vitória, né? Mas não vejo como cenário de ter arrasado uma derrota por 1 gol de diferença, não, cara. E até vou aproveitar esse gancho aí, Diga. né? Até nessa situação, vou deixar aquela diquinha de bet aí que a gente estava conversando mais cedo. Diga. A dica que eu deixo hoje é o seguinte: é o Vasco fazendo pelo menos 1 gol, né? Mais 0,5 gol do Vasco. E o handicap europeu mais 2 pro Vasco. E o que acontece? Perder de até 1 gol de diferença, tá pagando, entendeu? Uhum. Eu tô um pouquinho mais confiante que você, tá? Um pouquinho mais confiante. Eu faria uma combinada aí de pelo menos 1 gol do Vasco. Também acredito que o Vasco crava um golzinho lá. E bota o empate ou vitória do Vasco. Uma dupla hipótese aí. Tá indo para uma odd 1.8. Já é um pouquinho mais difícil de bater, mas eu acho que, apesar dos pesares, o Vasco vai desempenhar ali um bom jogo e vai conseguir voltar para casa pelo menos com um empatezinho aí pra gente confirmar, carimbar essa classificação em São Januário. Então vamos pro palpite, Vini. Tu deu tua sugestão de aposta, mas eu quero o teu palpite placar aí. Vamos ver se tu vai cravar. Então, vamos lá. Apesar dessa situação, como a aposta é uma coisa mais... Tem que fazer com mais cautela, mais Sim. eu botei essa situação aí, né? Mas pra mim, meu palpite, 1-1. 1-1. A gente não decide esse jogo lá, 1-1. Cara, eu vou contigo. Eu vou de 1-1. Não vou fazer diferente. Eu nunca vou repetir o palpite aqui, tá?
Tá? E 2-2 eu também acho que é muito gol. 2-1 pro Vasco. Beleza, então. Beleza? Beleza. Gente, então é isso. Olha só. Aqui do lado, ó. Durante todo o nosso vídeo ficou rolando aqui, ó. O aviso para você não se esquecer. Deixa o seu like no vídeo, tá? Se inscreve no canal. Dá essa moral pra gente. Inclusive, a nossa ideia é começar a fazer esses vídeos por aqui, pelo canal Vitor Rangel, mas em breve a gente vai abrir um outro canal para esse tipo de conteúdo. Tá? A gente vai trazer lives pós-jogo, tá? Vai trazer vídeos durante a semana, mesmo que não tenha jogo, comentando, conversando, batendo aquele papo, fazendo aquela resenha. Então, desde já, eu já peço para que você deixe aqui nos comentários desse vídeo uma sugestão de nome. A gente está meio ali ainda pensando, né, Vinícius, em possibilidades. Então a gente deixa aí o pedido de sugestão de nomes. Pode mandar aqui, pode mandar na minha DM. Meu Instagram é @rangelvitor. Qual que é o seu, Vini? @vgalvão139. @vgalvão139. Deixa sua sugestão pra gente, tá? Em breve a gente vai contar aí como serão os próximos passos. E se Deus quiser, a gente volta com uma live pós-jogo, não é isso, Vini? Não, lembrando que a gente vai tentar fazer no intervalo também, lá no Instagram, né? Isso. Uma live para poder comentar sobre o primeiro tempo, o que a gente acha que tem que ser feito no segundo tempo, mas durante o jogo a gente vai abrir no intervalo a gente vai abrir uma live, né? Perfeito. E só reiterando aí o que o Vitor falou, a gente pretende todo dia de jogo aí a gente botar um videozinho no canal, né? Mais cedo o pessoal poder ver e tudo mais, analisar também junto com a gente. Esperamos um feedback dos senhores, um comentário aqui embaixo, que é super importante pra gente. Muito Ideias, importante. não só do canal, né? Mas ideias sobre o que a gente pode falar, comentários sobre o que a gente esqueceu de falar e a gente pode falar também na live pós o jogo. Isso. Enfim, é isso. Curte, compartilha, comenta aí e segue a gente lá nas redes sociais que a gente vai se empenhar bastante para entregar um material bacana para vocês aí. Beleza, então é isso, gente. Vamos pra cima. Terminamos aqui nosso primeiro vídeo. Como o Vini falou, deixa sua opinião nos comentários, deixa seu feedback, que é muito importante pra gente. A gente vai tentar evoluir aí a cada vídeo. Aguardamos vocês. Mais tarde, livezinha no Instagram, no intervalo do jogo. E tudo correndo bem. Uma live também pós-jogo aqui no YouTube. Não é isso? É isso. Tamo junto, Vitor. Valeu, Vini. Muito obrigado. Até mais. Que dê tudo certo aí pra gente. E que o Vasco busque. Ao Vasco tudo. Ao Vasco tudo. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima.